muito feliz em te reencontrar por aqui. Como manda a tradição, o presidente brasileiro deu início aos discursos da Assembleia Geral da ONU, que em 2024 completou 79 anos. Lula posicionou seu governo com relação ao combate ao aquecimento global, opinou sobre as guerras do momento e desviou de um assunto delicado, a Venezuela. O presidente brasileiro subiu na tribuna depois do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Suceder o anfitrião não intimidou Lula a criticar a organização. Nada de novo. O presidente brasileiro insistiu em uma pauta que ele mesmo faz ressurgir de tempos em tempos: a ampliação da tropa de elite da ONU. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. O líder brasileiro foi além e pediu uma ampla revisão da Carta da ONU, o coração do direito internacional, que inclui a reforma das instituições para torná-las mais eficazes. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. Estudioso de política externa brasileira e coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, o professor Alexandre Uerrara avalia que a reação das demais delegações aos trechos do discurso de Lula serviram de termômetro para entendermos quais temas tiveram maior apoio. Apesar de ser um discurso correto, eu vejo que os pontos que ele levantou são pontos que não há muitas contestações, são fatos que realmente estão acontecendo no mundo, é a realidade que vai do questões de segurança a questões climáticas, desigualdades. Então, tudo isso está muito pacífico, mas foram poucos momentos que, de fato, houve, eu diria, uma empolgação com a fala do presidente Lula, diferente de algumas outras ocasiões que a gente já viu o presidente Lula ser muito mais ovacionado, muito mais aplaudido. E outro da reforma do Conselho de Segurança, que também é um tema já há algum tempo que o Brasil vem defendendo. Sabemos que não é consensual e alguns ali, não foi um aplauso, vamos dizer, tão generalizado, mas alguns que compartilham com essa tese do Brasil, com essa demanda, também ovacionaram. Então a gente percebe que um discurso correto, mas que não teve muita empolgação. Ano que vem, o estado do Pará vai receber a Conferência do Clima. Em novembro, o Rio de Janeiro será palco da principal reunião do G20. Era esperado de Lula um posicionamento sobre a política ambiental brasileira, especialmente devido ao momento de protagonismo político do país. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciada do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. O Brasil, desde 92, da Rio 92, o Brasil tem buscado ter um papel de protagonismo e teve, gente, um papel protagonista em vários momentos. O próprio protocolo de Kyoto, o Brasil teve uma participação importante, no mecanismo de desenvolvimento limpo, o Brasil teve outro papel importante, né? E a própria Amazônia, pela Amazônia é o que é, né? Então o Brasil tem vários ativos que faz e fez do Brasil um importante ator internacional nessa temática do meio ambiente. E quando nós começamos a ter mais claro aí os impactos das mudanças climáticas, se esperava que o Brasil ganhasse protagonismo exatamente por outros ativos que nós mencionamos. O problema é que, na minha avaliação, o governo, neste momento, passa por essa dificuldade em relação às queimadas, mas em outros momentos também, o governo anterior também houve ali dificuldades de defender aquilo que vinha acontecendo no Brasil, e até as políticas públicas, de fato, né, não ajudavam nesse sentido. Então, o que eu avalio é que o Brasil está perdendo essa capacidade de ser um articulador em papel mais ativo, porque as políticas hoje demonstram também uma certa incapacidade de lidar com o seu próprio meio ambiente. Parte da audiência esperava um posicionamento a respeito da Venezuela.
Os vizinhos da América do Sul já haviam se posicionado mais fortemente contra as suspeitas de fraude na eleição que manteve o presidente Nicolás Maduro no poder. O discurso frustrou quem apostava em críticas severas ao regime venezuelano. Sobrou mesmo para Elon Musk, mesmo sem mencionar diretamente o nome do bilionário, nem a disputa judicial envolvendo a plataforma X e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. No aspecto específico da Venezuela, foi um item que o Brasil, como tem se colocado, ou tem almejado uma liderança internacional, e essa liderança internacional não dá para passar por uma liderança internacional sem passar por uma liderança na América do Sul, na América Latina, mas na América do Sul em particular, obviamente que há uma expectativa de que o Brasil se posicione de maneira mais clara em relação às eleições na Venezuela, que é mais consensual no mundo todo de que, de fato, houve uma fraude nas eleições, apesar de já terem sido ser ratificada a eleição do Maduro, todo mundo percebe que houve ali uma fraude. E o Brasil, de maneira geral, tem se colocado aí numa posição em cima do muro, né? Ou seja, fica pedindo ali as listas, os relatórios, né? Mas a gente sabe que isso não vai aparecer, né? Porque se aparecesse, provavelmente o que nós teríamos é um resultado diferente daquilo que foi consagrado na Venezuela. E isso, de fato, na minha opinião, fragiliza a busca do Brasil de uma liderança internacional. Porque não dá para a gente pensar no Brasil uma liderança internacional e querer mediar conflitos em outros continentes, quando aqui mesmo, no nosso continente sul-americano, a gente não consegue ter uma posição clara, né, e nem mesmo mediar, né? Na verdade, o governo brasileiro não conseguiu mediar uma situação da Venezuela, né? A passagem de Lula pela ONU teve outro compromisso importante: presidir a reunião ministerial do G20. O presidente repetiu para uma plateia essencialmente política algumas das reclamações que fez no palanque da Assembleia Geral, além de aproveitar a presença das potências para reclamar do quanto os trabalhadores pagam de imposto em comparação com a cobrança dos ricos. Assunto delicado, mas que os congressos dos 20 países que compõem o grupo mais influente do mundo não estão dispostos a mudar tal realidade.